O Discovery na Escola está pronto para investir. Hoje, vamos viajar pelo mundo da matemática prática. Primeiro, vamos pedir um empréstimo para a família em porcentagem e capital, juros simples. Depois, vamos para o caixa mais próximo para informações sobre dinheiro no banco, juros compostos. Em seguida, vamos investigar como o dono de uma loja pode maximizar seus lucros em programação linear, restrições de negócios. Então, vamos fermentar alguns números e tentar construir um negócio de sucesso em preparando a massa, lucro e prejuízo. Finalmente, vamos olhar para o passado e como a matemática ajudou a formar as bases do comércio moderno em matemática e economia na era colonial. Prepare-se para entrar no complicado mundo da economia e das finanças a seguir. Fique atento às atividades propostas. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Qual é a diferença entre juros simples e compostos? Quais são as despesas ou custos de um restaurante? Algumas pessoas, quando não têm dinheiro suficiente para comprar alguma coisa, contam com o crédito. Se alguém te empresta uma quantia, pode ter certeza que você devolverá o dinheiro com alguma forma de juros. O dinheiro é muito importante no mundo moderno, mas muitas vezes as pessoas não têm dinheiro suficiente para comprar as coisas de que precisam. Uma pessoa pode querer começar um negócio, comprar um carro ou uma casa, ou pagar por um curso em uma faculdade. Nessas situações, elas podem recorrer a um empréstimo. A quantidade de dinheiro emprestada é chamada de capital. Quando você pede um empréstimo, deve pagar juros, que é uma taxa. Quanto mais tempo você ficar com o dinheiro, mais juros vai pagar. Existem dois tipos de juros, simples e compostos. Com os juros simples, paga-se juros apenas sobre o capital. Juros compostos são aqueles aplicados sobre o capital e sobre o juro acumulado. A maioria dos bancos faz empréstimos a juros compostos. Os bancos não usam juros simples, mas você pode usá-lo quando pedir um empréstimo para um amigo, por exemplo. Podemos utilizar esta equação para calcular juros simples. Juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação. Ou J igual a C vezes I vezes T. Imagine que você fez um empréstimo de $8.000 com um amigo para comprar um carro. Você combina de pagar o empréstimo ao final de 3 anos e meio com uma taxa de 7,6% ao ano. Qual é a quantia total que você pagará pelo empréstimo? Primeiro, vamos calcular os juros simples utilizando a fórmula J igual a C vezes I vezes T. O capital é de $8.000. A taxa de juros é de 7,6%, que é escrita na forma decimal como 0,076. E o tempo em que o dinheiro será emprestado é de 3 anos e meio. Multiplicando estes valores, temos os juros de $2.128. A quantidade total a ser paga equivale aos juros somados ao capital, que é escrito como C, mais J igual a M. O capital é de $8.000. Os juros são $2.128, o que significa que você pagará ao seu amigo o total de $10.128. Uma variação desta fórmula é C mais CIT é igual a M, onde M é o montante. Colocando C em evidência, temos C vezes 1 mais IT igual a M. C é igual a 8.000. I é 0,076 e T é 3,5.
o que nos dá 10.128 dólares. Também podemos ganhar juros do banco. Imagine que você tivesse aplicado 3.260 dólares em uma poupança a juros simples em 1989. Good morning. How may I help you I'd today? like to make a withdrawal. Todo ano você saca o rendimento dos juros anuais. Então, apenas o capital permanece na conta no começo de cada ano. $25. Em 2007, você percebe que ao somar todo o rendimento que sacou da conta ao capital, o total seria 4.552 dólares. Como podemos calcular a taxa anual de juros da poupança? 25, can't be changed, and have a nice day. Reescrevendo a equação J é igual a C e T, calculando I, a taxa de juros, temos que I é igual a J sobre CT. Para descobrir o valor de J, ou o rendimento dos juros, subtraímos o capital do total final, que é 4.552, menos 3.260. C é o capital, que é 3.260, e T é o tempo em anos, que descobrimos ao subtrair 1989 de 2007, ou 18 anos. Simplificando, temos 1.292 sobre 58.680, ou aproximadamente 0,022. Isso significa uma taxa de juros de 2,2% ao ano. Pessoas do mundo todo lidam com algum tipo de moeda há milhares de anos. Gastá-la faz parte da vida cotidiana. Você sabia? Se pedir uma grande quantia de dinheiro sem juros a um parente, você deve prestar atenção aos juros embutidos. Este é um imposto cobrado pela Receita Federal, afirmando que se uma quantidade de dinheiro é um empréstimo, ela deve ser devolvida com juros. Ao guardar dinheiro no banco ou gastá-lo no cartão de crédito, uma das maiores preocupações é a taxa de juros. Juros compostos estão por toda parte e podem ajudar ou prejudicar. Albert Einstein disse que a maior força do universo é o juro composto. Todo mundo precisa de dinheiro hoje em dia. E uma forma de ganhá-lo é por meio dos juros compostos. Juros são a quantidade de dinheiro que o banco paga para usar seu dinheiro. Juros compostos são pagos sobre a quantidade de dinheiro emprestada, chamada de capital, e sobre os juros acumulados. Juros compostos são uma boa forma de fazer seu dinheiro render. Imagine que você tem 400 dólares em uma conta investimento que paga uma taxa anual de juros de 7%, capitalizada todos os meses. A cada mês, os juros são somados ao capital e você ganha juros sobre o novo total da conta. Quanto você terá em sua conta ao final de 3 meses? Você pode calcular os juros compostos a partir de uma tabela. 3 meses divididos em 3 colunas de um mês. Use a seguinte fórmula para calcular a quantidade de juros ao final de cada mês. Juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o intervalo de tempo. No primeiro mês, o capital é de 400 dólares. Os juros são o capital multiplicado pela taxa de 7%, ou 0,07 na forma decimal, multiplicado pelo tempo em anos. Como o período está em meses, T é 1/12, o que resulta em uma taxa mensal de juros de 2 dólares e 33 centavos. Então, a quantidade total no final do mês é o capital de 400 dólares mais os 2 dólares e 33 centavos, ou 402 dólares e 33 centavos. Em 2 meses, o capital é de 402 dólares e 33 centavos, com juros já compostos ao capital do mês anterior. Desta vez, os juros são 402 dólares e 33 centavos vezes 0,07 vezes 1/12. Isso resulta em juros de 2 dólares e 35 centavos. Para o novo total, some 2 dólares e 35 centavos ao capital de 402 dólares e 33 centavos e encontre 404 dólares e 68 centavos. O capital para o terceiro mês é de 404 dólares e 68 centavos, o que significa um lucro mensal de 2 dólares e 36 centavos.
Somados estes valores e temos 407 dólares e 4 centavos. Ao final de 3 meses, a conta recebeu juros compostos e chegou a 407 dólares e 4 centavos. Em uma poupança ou outro investimento, os juros compostos trabalham ao seu favor, mas em empréstimos não. Suponha que você faça uma viagem de férias que custa 3.500 dólares e faça o pagamento com seu cartão de crédito. Uma taxa anual de juros de 6% é acrescida ao capital todos os meses. Qual é o valor total que você pagará pelo empréstimo com juros em um ano? É possível calcular esta quantia usando a seguinte fórmula. O montante é igual ao capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa anual sobre o número de períodos elevado ao tempo. Com esta fórmula, sabemos que o capital inicial é 3.500. I é a taxa anual, que é 6% ou 0,06. T é o número de períodos por ano. Nesse caso, 12, já que a taxa de juros é mensal. E 12 é o número de meses em um ano. Simplificando esta equação, temos que M é igual a 3.500 multiplicado por 1,005 elevado a 12, ou 3.500 vezes 1,06, o que dá um resultado de 3.715,87. Para pagar 3.715 dólares e 87 centavos em um ano, quanto deve ser o pagamento mensal? Dividimos o montante por 12 e encontramos 309 dólares e 66 centavos. Vamos comparar este resultado com a parcela mensal do capital inicial, que seria 3.500 dólares dividido por 12. O resultado é 291 dólares e 67 centavos. A despesa de financiamento é a diferença entre as duas parcelas mensais, 17 dólares e 99 centavos. Este é o total de juros que o devedor precisa pagar mensalmente para quitar o empréstimo em um ano. Você sabia? Em janeiro de 2006, o banco Mitsubishi de Tóquio e o UFJ Bank uniram-se para se tornar o maior banco do mundo, o Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated. Com os ativos de 190 milhões de ienes, o equivalente a 1 trilhão e 600 bilhões de dólares americanos, o Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated superou o banco Citigroup de Nova York, que tem ativos de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Para ter sucesso, um negócio depende de seus clientes. Quando o dono de uma loja faz o orçamento do seu inventário, deve considerar muitos fatores, incluindo a demanda dos clientes. Todo negócio tem limitações. Uma delas é dinheiro. A compra do estoque desta loja de ferramentas é baseada no orçamento e na demanda de clientes. O dono da loja está decidindo quantos pincéis comprar para o próximo mês. Ele leva 2 marcas em conta. Uma que é mais barata e outra de melhor qualidade. O custo do pincel mais barato é de 2 dólares. A loja vende por 2 dólares e 50 centavos. Então tem um lucro de 50 centavos em cada pincel. O de melhor qualidade custa 4 dólares e é vendido por 4 dólares e 75 centavos. Portanto, o dono da loja lucra 75 centavos a cada pincel vendido. O orçamento da loja para comprar novos pincéis é de 250 dólares. Com base nas vendas passadas, o dono sabe que em um mês de boas vendas, os clientes compram no máximo 50 pincéis baratos. O máximo de pincéis de qualidade vendidos também é 50. Entretanto, ele não pode comprar 50 de cada tipo de pincel, porque custariam 300 dólares, e este valor ultrapassa o orçamento. Então, quantos pincéis baratos e quantos de qualidade ele deve comprar para ter o maior lucro? Este lojista tem uma restrição de orçamento de 250 dólares. Se ele representar os pincéis baratos por X e os pincéis de qualidade por Y, então 2 vezes X mais 4 vezes Y deve ser menor ou igual a 250.
Hi, how are you today? Hi, how you doing? Outras duas restrições são impostas pelo fato de que a maior quantidade de pincéis de cada tipo que ele consegue vender é 50. Esta é uma restrição de demanda. Como sabe que não consegue vender mais do que 50 de cada tipo, ele não comprará mais do que 50. Vamos escrever as restrições. São 3 inequações. 2x mais 4y é menor ou igual a 250. X é menor ou igual a 50. E y é menor ou igual a 50. O lucro máximo é um dos 5 vértices deste polígono. Os vértices são 0, 0, 0, 50, 25, 50, 50, 37 e 50, 0. A função que representa o lucro é L igual a 0,50x mais 0,75y. Então, temos que calcular o L de cada vértice. No 0, 0, o lucro é de $0. No 0, 50, o lucro é de $37,50. No 25, 50, o lucro é de $50. No 50, 37, o lucro é de $52,75. E no vértice 50, 0, o lucro é de $25. A combinação que trará o maior lucro é 50 de X, ou os pincéis mais baratos, e 37 de Y, que são os pincéis de qualidade. Preenchendo as prateleiras com os pincéis mais baratos, o dono da loja de ferramentas pode obter um lucro maior sem estourar seu orçamento. Você sabia? Quando reabastecem o estoque de uma loja, os varejistas geralmente compram uma quantidade pequena de mercadorias e repõem o estoque quando a demanda aumenta. Isso deixa espaço nas prateleiras para produtos que os consumidores podem considerar mais atraentes. Manter o negócio implica em dinheiro entrando e saindo. Em um negócio bem-sucedido, a receita excede os custos. Um negócio é uma organização que fornece produtos e serviços aos consumidores. Manter o negócio, especialmente pequeno, pode ser um risco. Todos os comerciantes procuram ter lucro. Por isso, eles tentam atingir uma receita que exceda os custos de manter o negócio. Mas se os custos excedem a receita, o negócio tem prejuízo. Para descobrir se um negócio teve lucro ou prejuízo, subtraímos os custos de manutenção do negócio da receita gerada. O resultado é a renda. Se a renda for um número negativo, a empresa perdeu dinheiro. Se for um número positivo, teve lucro. Todos os negócios, como esta pizzaria, têm custos ou despesas. Algumas são fixas, como o aluguel. Outras são variáveis, o que significa que podem mudar. Os custos variáveis incluem estoque, taxas, serviços e mão de obra. Esta pizzaria tem uma despesa fixa de $650 por semana com o aluguel. As outras despesas são variáveis. Neste negócio, os custos variáveis são diretamente relacionados às vendas. Numa semana em que a pizzaria faz 500 pizzas, as despesas variáveis são $750. Todas as pizzas são feitas sob pedido, o que significa que todas são vendidas. Cada pizza é vendida por $12. Vamos construir uma tabela que mostra a receita da loja, representada por R, e o número de pizzas vendidas em uma semana, que é a letra P. Como sabemos que cada pizza é vendida por $12, multiplicamos o número de pizzas vendidas por 12 para obter a receita. Podemos usar a fórmula 12P igual a R. Então, se a pizzaria não vender nenhuma pizza, a receita será 12 vezes 0, que é igual a 0. Se vender 50 pizzas, a receita será 50 vezes 12, ou $600. Agora vamos fazer uma tabela que mostra o custo total para diferentes quantidades de pizza vendidas por semana. São as despesas fixas somados às despesas variáveis, lembrando que os custos variáveis são diretamente relacionados ao número de pizzas vendidas.
Vamos determinar qual será a despesa variável para uma pizza para preencher o restante da tabela. Sabendo que, numa semana em que a pizzaria vende 500 pizzas, sua despesa variável é de $750, dividimos 750 por 500 para saber o custo de uma pizza. O resultado é 1,5 ou $1,50. A pizzaria também tem um custo fixo de $650 por semana com aluguel, serviços e outras despesas. Então, para calcular o custo total de um número específico de pizzas vendidas em uma semana, multiplicamos o número de pizzas, P, por 1,5 e somamos 650 para chegar a C, o custo. Por exemplo, se o restaurante não vender nenhuma pizza durante a semana, o custo será de $650. Se vender 150 pizzas, o custo será de $875. A diferença entre a receita e o custo é a renda do restaurante. Então R menos C é igual a R. Se o restaurante vender 250 pizzas por semana, terá lucro ou prejuízo? A receita para 250 pizzas é $3.000. O custo é $1.025. 3.000 menos 1.025 é 1.975. Então, o restaurante terá um lucro de $1.975. Usando estas duas tabelas, podemos construir um gráfico para ver quando a pizzaria terá lucro ou prejuízo. O gráfico tem dólares no eixo Y e o número de pizzas vendidas por esta semana no eixo X. A primeira linha vai mostrar a receita em função das pizzas vendidas. Plotamos o gráfico a partir das informações da tabela. A segunda linha mostra o custo em função do número de pizzas vendidas. Marcamos os pontos a partir das informações da segunda tabela. Por meio deste gráfico, determinamos quantas pizzas o restaurante terá que vender para chegar ao ponto de equilíbrio e sabemos quando a receita atinge os custos sem que haja perda ou ganho de dinheiro. O ponto em que as duas linhas se cruzam é o ponto de equilíbrio. Os gráficos mostram que o restaurante deve vender 61,9 pizzas para chegar ao ponto de equilíbrio. Podemos arredondar para 62 pizzas, o que significa $1 de lucro. Em qualquer ponto após o cruzamento, a pizzaria terá lucro. Determinamos o lucro calculando a diferença entre as duas linhas em qualquer ponto. Mas em qualquer ponto antes de as linhas se cruzarem, os custos excederão a receita. Isso significa que se a pizzaria vender menos de 62 pizzas, terá prejuízo. Começar um negócio pode ser um processo difícil, mas se os empresários conseguirem agradar os clientes e mantendo o controle sobre os custos, estarão no caminho certo para o lucro. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Qual é a diferença entre juros simples e compostos? Quais são as despesas ou custos de um restaurante? Tente isso. Crie um plano de negócios para uma loja online. Estime os custos das mercadorias, postagem, acesso à internet e site de hospedagem. Quanto você terá que vender por mês para cobrir seus custos? Se quiser aprender mais sobre matemática financeira, visite os sites indicados. Ao assistir a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Por que a Aritmética de Treviso foi um livro importante? Quais são as vantagens de se utilizar moeda no lugar do sistema de escambo? A maior parte das práticas econômicas e financeiras de hoje foram estabelecidas na era colonial. Comerciantes e consumidores começaram a utilizar sistemas de permuta, crédito e juros e troca de moedas, criando a base da economia. No final de 1400, um italiano fez algo que ninguém havia feito antes, pelo menos não no mundo dos negócios. Este escritor anônimo produziu o primeiro trabalho impresso sobre aritmética comercial. Apesar de este pequeno manual prático não ter mudado o mundo, ele pode ter dado início a uma grande mudança. Deste ponto em diante, iniciou-se uma grande preocupação com a teoria, que passaria a ser usada para suprir as necessidades dos negócios cotidianos.
Ao longo deste processo, o mundo antigo e o novo se transformaram por meio da matemática. Publicada na Itália em 1478, a aritmética de Treviso era prática e direta. Tudo era sobre o ponto central. Ela estava à frente de seu tempo por dois motivos. Promovia o sistema numérico indo-arábico e algoritmos no lugar dos numerais romanos e do ábaco. Seu foco era a aritmética comercial. Então, em vez de falar sobre matemática avançada, explicando os movimentos da Lua e das estrelas, o livro ensinava operações necessárias para os negócios cotidianos, o que foi bastante oportuno, já que os negócios construíram a República de Veneza. A cidade de Veneza foi fundada sob uma área pantanosa no século X e era cercada por adversários, então seus habitantes precisavam trabalhar muito para sobreviver. No século XV, esta cidade-estado usou sua localização estratégica e sua visão apurada de negócios para criar um império comercial sem igual na Europa. Guias práticos como a aritmética de Treviso eram essenciais. E logo outros ilustravam transações básicas e compra e venda, além de adição, subtração, multiplicação e divisão, operações essenciais para conduzir qualquer negócio. Eles também abrangiam relações mais complexas, como a determinação da participação em uma parceria e a ferramenta matemática considerada a mais valiosa de todas, a regra de 3. A regra de 3 é o que resolve uma proporção, e os comerciantes de Veneza precisavam de uma maneira rápida de resolver proporções. Afinal, tempo era dinheiro já naquela época. Então, se 23 metros de seda custam 500 ducados, quanto de seda você pode comprar com 100 ducados? A regra de 3 fornece a resposta. A grosso modo, a regra de 3 diz que se 4 números estão em proporção, A é proporcional a B, assim como C é proporcional a D. E se A, B e C são conhecidos, D pode ser encontrado. Aqui, D é igual a C vezes B dividido por A. O processo é simples. Escreva os 3 termos conhecidos em uma sequência linear, A, B e C. Então, vá na direção oposta, multiplicando o último termo com o termo do meio e dividindo o produto pelo primeiro termo. Na aritmética de Treviso, a regra de 3 diz que você deve multiplicar o termo que você quer saber pelo termo diferente e dividir pelo outro. Vamos aplicar esta regra no problema original. Se 23 metros de seda custam 500 ducados, quanta seda podemos comprar com 100 ducados? O número de metros de seda é o que você quer saber e o dinheiro é o termo diferente. Então, multiplicando 23, que você quer saber, por 100, que é o termo diferente, e dividindo pelo outro, ou 500, a resposta é 4,6 metros. Usando esta regra, você pode resolver facilmente vários tipos de problemas, mesmo sem conhecimento sobre proporções. A regra de 3 era popular entre os negociantes, não por conta de sua elegância teórica, mas porque era rápida e funcionava bem em todas as direções. Imagine que 10 homens consigam cavar uma trincheira em 4 dias. Quanto tempo 7 homens levariam para cavar a mesma trincheira? Um empresário veneziano do século XV poderia responder: este é um caso em que mais precisa de menos e menos precisa de mais. Em outras palavras, é um problema de proporção inversa. A regra de 3 inversa resolve a proporção inversa. Ela diz que se A está para B inversamente como C está para D, é uma proporção em que A é proporcional a B, assim como D é proporcional a C. Então, novamente, se A, B e C são conhecidos, o quarto valor, D, pode ser calculado. Mas D é igual a A vezes C dividido por B. Isso corresponde à proporção. A é proporcional a B, assim como D é proporcional a C. Então, no problema sobre homens cavando uma trincheira, poderíamos escrever 10 está para 7, assim como x está para 4. A regra de 3 inversa diz que 10 dividido por 7 é igual a x dividido por 4. Multiplicamos em cruz para obter a resposta, 5,7 dias. Por volta de 1500, uma regra matemática simples como a regra de 3 ajudou a fazer desta cidade um colosso do comércio.
Além disso, o espírito capitalista de Veneza era contagiante e provocou um impulso semelhante em outro país que finalmente se tornaria um império, a Inglaterra. Muitas colônias foram fundadas na costa leste da América do Norte e do Caribe, mas em nenhuma delas o ouro foi descoberto. Entretanto, elas contavam com outras riquezas: especiarias, chá, madeira, açúcar, tabaco e algodão. Logo, estes recursos abundantes e comerciáveis começaram a ir das colônias para a Inglaterra. Para gerenciar este comércio com eficiência, o governo inglês permitiu que grupos particulares, principalmente comerciantes e proprietários ingleses, abrissem empresas de comércios. A companhia Hudson Bay foi fundada em 1670 para administrar o comércio de couro na América do Norte. Já a empresa comercial East India foi estabelecida em 1600 para administrar o comércio na Índia, também território inglês. A Royal African Company foi aberta em 1672 para supervisionar o polêmico, porém lucrativo, comércio de escravos. Levantar capital para iniciar estes monopólios era bastante simples. Imagine que os dirigentes da empresa precisassem de 5 milhões de libras para começar. Eles podiam fazer uma oferta de ações, 50 mil ações a 100 libras cada, ou 5 milhões de partes a 1 libra e conseguiriam seu capital. Embora estas companhias de ações estivessem na moda, um sistema antigo e simples ajudava pessoas de várias colônias a lidar com a crescente demanda de negócios: a parceria. O registro das primeiras parcerias de negócios data de 3200 a.C., na Babilônia. Elas floresceram no clima comercial da República de Veneza, onde o negociante italiano anônimo descobriu um modo eficiente de resolver uma gama de antigos problemas com parceria, a compensação justa. Eles desenvolveram 2 regras básicas para gerenciar as divisões da parceria. Uma leva em consideração a duração do investimento e a outra não. Esta abordagem funcionou bem no século XVIII na Filadélfia, assim como no século XVI em Veneza. Digamos que James e Edmund têm uma parceria em um curtume. Edmund investiu 350 libras por 2 anos e James investiu 500 libras e 10 shillings por 18 meses. Como eles devem dividir o lucro de 622 libras? Primeiro, o investimento total deve ser convertido em uma única unidade, os shillings. 1 libra é igual a 20 shillings. Então, Edmund investiu 7.000 shillings, 350 vezes 20, enquanto James teve 10.010 shillings, ou 500 vezes 20 mais 10. Depois, cada parte é multiplicada pelo tempo investido em meses. Edmund investiu por 2 anos. Então, 7.000 shillings vezes 24 meses é igual a 168.000. James investiu por 18 meses. 10.010 shillings vezes 18 meses é igual a 180.180. As partes em shillings vezes os meses são somadas. A regra de 3 é aplicada para determinar a parte de Edmund nos lucros, que é 300 libras, 2 shillings e 5 centavos. Repetimos este passo para descobrir a parte de James nos lucros. O resultado é 321 libras, 17 shillings e 7 centavos. Para conferir a conta, as partes são somadas para ver se o total é igual a 622 libras. A regra de 3 distribuía o lucro corretamente e era fácil o suficiente para a maioria dos parceiros coloniais usarem. Para levar mercadorias de um lugar para outro, especialmente em navios, muitas vezes era necessário o uso de caixas pesadas e barris que complicavam a pesagem. Além disso, apesar das embalagens pesadas e resistentes, as mercadorias eram frequentemente danificadas ou estragadas no transporte. Tudo isso criou uma série de problemas para os comerciantes marítimos. Para compensar o desperdício e o peso das embalagens, a solução foi criar tara e tret. Tret vem do italiano trato, que significa compensação pelo transporte. O tret foi criado para compensar o comprador pelos danos causados durante o transporte. Por exemplo, um comerciante que havia comprado 5 unidades de madeira obteria uma 6ª unidade a mais, supondo que uma unidade não chegaria intacta. Já a tara é usada para determinar o peso da carga ao subtrair o peso do recipiente ou embalagem. A palavra teve sua origem no árabe traha, que significa o que é jogado fora.
Qual é o peso líquido de 7 caixas de uvas passas, cada uma com peso bruto de 280 quilos, com uma tara de 10 quilos por caixa? Multiplique o peso da tara, que é igual a 10 quilos, pelo número de caixas, que é 7, e subtraia o peso bruto. 280 vezes 7, o que equivale a um peso líquido de 1.890 quilos. Em 25 barris de figo, cada um tem um peso bruto de 114 quilos e tara de 7 quilos por quintal. Se no século XVIII um quintal era equivalente a 50 quilos, qual é o peso líquido? Neste problema, temos que descobrir quantos quintais havia originalmente. Portanto, 25 vezes 114 quilos é igual a 2.850 quilos. Dividindo esse valor por 50 quilos por quintal, temos 57 quintais. Assim, a tara é 7 vezes 57 quintais, que é igual a 399 quilos. O peso líquido é 2.850 menos 399, ou 2.451 quilos. Em 1735, outro problema colocou a Comissão Escocesa em uma situação pegajosa. O melaço era medido pelo modo antigo, que tendia a superestimar a quantidade do produto no barril, o que significa que os comerciantes pagariam mais impostos. Esta descoberta acabou causando intrigas e disputas, já que os comerciantes consideravam a arrecadação de impostos injusta. É aí que entra Colin Maclaren. Ele foi contratado pela comissão para encontrar uma forma melhor de medir o melaço em um barril. Maclaren foi professor de matemática na Universidade de Edimburgo e havia sido recomendado para o cargo por ninguém menos que Isaac Newton. Todos esperavam que ele encontrasse uma solução justa e eficaz, e ele conseguiu. Sua nova abordagem ainda contava com um antigo método de afundar uma vareta no barril, mas ele fazia várias medições em vez de apenas uma. Em seguida, tirava a média destas medidas e o número resultante iria para uma tabela específica para aquele tamanho de barril. Estas novas medidas eram muito mais precisas do que as antigas, porque Maclaren fez cálculos para criá-las, e porque levava em conta que os barris variavam em forma e tamanho ao mesmo tempo. A solução foi simples, mas funcionou, e foi usado em Glasgow por várias décadas. As economias coloniais foram tornando-se cada vez mais ligadas ao crescente e volátil mercado internacional. No entanto, os agricultores, especialmente no norte, ainda usavam um método muito antigo, o escambo. Agricultores trocavam seu trabalho ou suas mercadorias pelo trabalho ou pelos bens de seus vizinhos, ajudando-os a lidar com os altos e baixos do mercado. Apesar de seu sucesso nas colônias, o sistema de escambo tem um problema inerente: é inconveniente. Por isso o dinheiro vem a calhar. A principal vantagem do dinheiro sobre o escambo é óbvia. Ele simplifica todo o processo de permuta. O dinheiro tem outra função. Ele age como unidade de conta, a unidade em que os preços são cotados na economia. Por exemplo, o dólar nos Estados Unidos. A economia de escambo tem um grande número de preços, já que cada chapéu, cada arado, cada hora de tecelagem deve ter seu próprio valor e preço. Uma economia com N bens diferentes teria N vezes N menos 1, dividido por 2 preços no total. Não é um trabalho enorme para valores pequenos de bens, como nos primeiros tempos coloniais. Por exemplo, se existissem 4 itens, cada um teria um preço em relação aos outros 3, o que daria 4 vezes 3 preços, exceto que cada preço agora será escrito 2 vezes. O preço de A em relação a B e B em relação a A, e a relação inversa entre um e outro. É por isso que temos que dividir por 2 para obter a resposta, 6 neste caso. Mas quando N aumenta, o cálculo torna-se praticamente impossível. A unidade reduz o número de preços a partir da situação de troca de T, ou número de mercadorias. Os colonos tiveram uma unidade, a libra colonial, que acabou suprimindo o escambo. Várias formas adicionais de moeda circularam nas colônias ao longo dos séculos 17 e 18. As pessoas usavam moedas cunhadas localmente, dólares espanhóis, papel moeda, mas o uso de moedas apresentava complicações quando os negócios iam além das fronteiras. A troca de moedas, ou câmbio, é uma tarefa complicada, especialmente para os colonos do século XVIII, já que nos Estados Unidos pré-revolução o dinheiro era extremamente variado. Cada colônia tinha suas próprias convenções, leis, moedas e papel moeda,
O tabaco serviu como uma forma de dinheiro em muitas das colônias. Isso tudo dificultava a vida de qualquer viajante. Se a taxa de câmbio entre as moedas inglesa e espanhola é de 41,875 pences por peça de 8, qual é o valor de R$ 9.764 se R$ 8 equivalem a uma peça de 8? Para converter reais em pences, temos que dividir por 8 e multiplicar o quociente por 41,875 pences, o que equivale a cerca de 51.108 pences. Agora dividimos este resultado por 240 pences por libra, que é igual a 212,952 libras. Então, 0,952 libras equivalem a 19 shillings e meio pence. Portanto, a resposta é que R$ 9.764 equivalem a 212 libras, 19 shillings e meio pence. Apesar de todos os tipos diferentes de dinheiro disponível, alguns empresários coloniais reclamavam que não havia dinheiro suficiente em circulação. Eles queriam mais como um meio de troca para facilitar os negócios. Outros enxergavam um grande perigo em ter dinheiro na economia em abundância, já que isso causaria um problema ainda maior, a inflação. O aumento da dívida na América colonial, juntamente com o aumento das oportunidades de negócios, foi o início da prática do crédito. A operação de crédito do século XVIII era basicamente igual à de hoje. Uma pessoa adquiria mercadorias em um dia e adiava o pagamento, concordando em pagar juros sobre este crédito. Os juros eram uma espécie de aluguel pago pela utilização do dinheiro. Os consumidores coloniais se beneficiaram com o crédito, já que ele permitia a compra de bens que eles não podiam pagar e conseguiam consumir sem ter papel moeda. Os comerciantes gostavam do crédito porque, além de aumentar as vendas, ele trazia lucros por meio da taxa de juros. No entanto, a concessão de crédito colocava os negociantes em risco. Os devedores ou mutuários podiam atrasar pagamento ou deixar de pagar a dívida, e estender o crédito poderia ameaçar a resolução de um negócio. Os mutuários também corriam risco de falir e de serem presos como devedores. Consumidores e comerciantes coloniais estavam começando a entender o poder de um dispositivo matemático que poderia construir tanto dívida quanto riqueza: os juros compostos. Juros compostos são juros pagos sobre juros já existentes. O juro é acrescentado ao capital do empréstimo ou investimento e aos juros já adicionados ao empréstimo ou investimento. Na Veneza renascentista, onde as taxas de juros chegaram a atingir 20%, uma dívida ou rendimento podia aumentar abruptamente. Nas colônias, as coisas eram um pouco mais conservadoras. Vamos imaginar que um comerciante de Charleston aplicou 100 libras em uma oportunidade de investimento que garantia uma taxa de juros compostos de 6% ao ano, uma vez por ano. No primeiro ano, ele ganhou 6 libras. Se fossem juros simples, ele continuaria ganhando 6 libras por ano durante todo o período de investimento. Mas como se trata de juros compostos, ele ganha juros sobre juros. Assim, enquanto o montante de juros compostos para o primeiro período de juros será o mesmo para os juros simples, nos períodos seguintes os juros teriam um aumento. Para calcular os juros compostos de um empréstimo ou investimento em uma data futura, usamos a fórmula de valor futuro. M é igual a C vezes a soma de 1 mais I elevado a T, onde M é igual ao montante, C é igual ao capital, I é a taxa de juros periódica e T é o número de períodos compostos para o prazo do empréstimo. Qual é o poder dos juros compostos? É só analisarmos a venda da ilha de Manhattan pelos índios para os holandeses em 1626 por 24 dólares. Se os índios tivessem investido este capital a uma taxa anual de 5% durante os últimos 380 anos, eles teriam ganhado 2.704.860.603 dólares. Se o valor do capital é de 10 mil dólares, a taxa de juros periódica é de 10% e o número de períodos compostos é 6, qual será o montante futuro? O montante é igual ao valor do capital, 10 mil, vezes 1 mais a taxa de juros periódica, 10%, elevado à sexta potência. O montante é igual a 17.715 dólares e 61 centavos. Mas vamos supor que o valor futuro já esteja determinado. O objetivo aqui é descobrir o capital inicial para chegar ao montante desejado durante um determinado período de tempo. Para calcular o valor presente de uma taxa de retorno, utilizamos a fórmula C igual a M dividido pela soma de 1 mais I elevado a T.
onde C é o valor do capital inicial, M é o montante futuro, I é a taxa de juros periódica e T é o número de períodos compostos para o prazo do empréstimo. Um comerciante se compromete a pagar a um credor $12.000 por um empréstimo em 7 anos. Quando o credor deve emprestar ao comerciante agora a juros de 9%? O capital, C, é igual ao montante futuro, $12.000, dividido por 1 mais a taxa de juros periódica, 9%, elevado à 7ª potência. C é igual a 6.564,55. Então, o credor deve emprestar $6.564,55 agora para receber $12.000 do comerciante daqui a 7 anos. Vamos ver como a frequência de capitalização afeta o retorno de um investimento. Vamos usar a seguinte fórmula para determinar o capital a uma taxa periódica de juros. M de T é igual a C vezes 1 mais I dividido por T elevado a T. Onde M é igual ao montante futuro, C é igual ao capital inicial, I é igual à taxa de juros periódica, T é igual ao número de períodos de capitalização do investimento e A equivale ao período em anos. Por exemplo, se a taxa de juros anual é de 10,5%, capitalizada mensalmente em um investimento de $10.000 por 5 anos, o valor do montante futuro seria M de 5 igual a 10.000 vezes 1 mais 10,5% dividido por 12 elevado a 12 vezes 5. M de 5 é igual a 10.000 vezes 1,00875 elevado à potência de 60. M de 5 é igual a 10.000 vezes 1,6866, de modo que o montante futuro com capitalização mensal seria de $16.866,02. Se a capitalização fosse diária, o montante seria M de 5 é igual a 10.000 vezes 1 mais 10,5% dividido por 365 elevado à potência de 365 vezes 5. M de 5 é igual a 10.000 vezes 1,69. Assim, o montante futuro capitalizado diariamente seria $16.903,31. A cada minuto, o montante seria M de 5 igual a 10.000 vezes 1,6905. E assim, o montante capitalizado a cada minuto seria $16.904,56. Vamos ir além e calcular a taxa anual para os períodos de tempo citados. Subtraia 1 do número calculado e aplique a fórmula 1 mais I dividido por T elevado a T. Converta o número decimal para porcentagem. Em 12 meses, seriam 11,02%. Diariamente, seriam 11,06%. Por minuto, seriam 11,07%. Agora, é possível perceber que não importa o período em que os juros são compostos ou capitalizados. Um valor maior do que 11,07% nunca será alcançado. Em outro exemplo, temos um investimento de $1 a uma taxa de juros de 100% por um período de 1 ano. A fórmula para calcular os juros seria M é igual a 1 mais dividido por T elevado a T. Se T é igual a 12, então M é igual a 2,61304. Se T é igual a 365, então M é igual a 2,71547. Se T é igual a 10.000, então M é igual a 2,71815. E se T é igual a 1 milhão, então M é igual a 2,71828. Mais uma vez, subtraindo 1 e convertendo o decimal para porcentagem, o valor limite de 171% é atingido. Indo além, como T aumenta indefinidamente, o valor de M é igual a 1 mais 1 dividido por T elevado a T, que se aproxima do valor limite 2,7182818284590,9 e assim por diante.
Hoje, este número é chamado de E. Ele é definido como o limite que se aproxima do infinito t da quantidade 1 mais 1 dividido por t elevado a t. Como E pode ser usado para calcular os juros? Reescreva a fórmula de juros compostos m igual a c vezes 1 mais i dividido por t elevado a t vezes a como 1 mais 1 dividido por t dividido por i elevado à potência t dividido por i elevado a i vezes a. Se t aumenta indefinidamente, fazemos t dividido por i. Portanto, a quantidade de dentro dos parênteses se aproxima de E. Assim, a fórmula de juros compostos pode ser calculada por uma fórmula mais simples. M igual a C vezes E elevado a I vezes A, onde I é a taxa de juros anual e A é o tempo em anos. Esta é a chamada fórmula de juros compostos continuamente, mas também dá uma boa aproximação para a capitalização diária. Felizmente, em matéria de negócios, a matemática prática e pragmática venceu mais do que perdeu. Ela formou a base de todo o comércio moderno. Coisas que hoje mal damos valor, como joint ventures e crédito a juros compostos, foram inventados ou melhorados durante a era colonial. Assim, seja comprando no shopping, por um catálogo ou na internet, estamos em dívida para com estes líderes empresariais inovadores e intrépidos que lançaram as bases para a liberdade comercial que desfrutamos. Nosso mundo mudou muito nos últimos 500 anos. E mesmo que os escritores sobre um simples conjunto de operações e negócios de um capitalista veneziano seja citado como uma fonte distante, o sonho dos empresários tornou-se realidade graças à matemática. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Por que a aritmética de Treviso foi um livro importante? Quais são as vantagens de se utilizar moeda no lugar do sistema de escambo? Tente isso. Encontre um anúncio de um automóvel que você gostaria de comprar. Calcule o pagamento mensal com base em um período de 5 anos com taxa anual de juros de 10%. Esperamos que você tenha aproveitado essa jornada do Discovery na escola pela matemática financeira. Se quiser aprender mais sobre os conceitos, confira os sites indicados. Versão brasileira Vox Mundi.